Em 1583 nasce em Macau uma instituição sui generis, o Leal Senado, uma ideia do bispo jesuíta Dom Melchior Carneiro, representado com imponência neste retrato de corpo inteiro da Santa Casa da Misericórdia, outra criação sua. E é assim que, 3 anos depois de Portugal ter perdido a independência, Macau se organiza politicamente à maneira das repúblicas italianas do Renascimento. Um ouvidor, um procurador e 3 vereadores dão corpo a um sistema político sem paralelo em toda a história colonial portuguesa. Vai ser este órgão que, com mais ampla independência, vai dirigir Macau durante os cerca de 2 séculos e meio seguintes. Macau, uma das mais longínquas parcelas do Império, era de facto uma república burguesa e democrática encravada na costa da China, vagamente ligada a Lisboa por uma nau de viagem, ausente por 2 anos e que nunca se sabia se chegava ou não. O Senado sempre se reuniu no mesmo local, embora o edifício original fosse diferente. Seria assim no século XVIII, conforme desenho que consta de uma monografia do chamado Omun Kei Leok, uma monografia de Macau. Daqui, o Leal Senado, em conjunto com os jesuítas, instalados na fortaleza do monte mais acima, governava a cidade praticamente sem qualquer interferência da coroa. Isto até à tentativa fracassada dos holandeses de conquistarem Macau, que determinou o envio do primeiro governador, Dom Francisco de Mascarenhas. Mas, apesar dos alegados poderes de que estava investido, o governador acabava por comandar apenas a pequena guarnição militar que tinha ao seu dispor. Politicamente, era o Senado que continuava a pôr e a dispor. O governador assistia a todos os conselhos gerais, mas só tinha voz vinculativa, opinião vinculativa, quando eram assuntos de guerra com o estrangeiro, com as outras nações, ou então representação exterior. Mas nos outros assuntos era o Senado que governava a cidade. E o poder, existia também o poder judicial, os ouvidores, e o governador não se metia nisso. Mas havia sempre a tentação do governador se meter nos assuntos gerais do Senado e querer ser um governador à moderna, como nós hoje temos. Em matéria civil, as ordens do governador eram abertamente disputadas e o Senado era, em última análise, quem fazia acatar as decisões finais. Neste quadro, o confronto entre as duas instituições foi uma constante. Um confronto que registrou momentos agudos de recurso à força. Em maio de 1710, no meados de maio, dia 16 de maio, o governador mandou chamar à Fortaleza do Monte todos os habitantes da cidade e aí elegeu, debaixo de compulsão, portanto a ameaça das tropas e tudo mais, uma nova Câmara. Chegou a haver 2 senados, portanto, em Macau, desde 16 de maio a fins de junho de 1710. Esse governador, então, vendo que a sua autoridade não conseguia prevalecer, mandou pôr sentinelas à porta do Colégio de São Paulo, umas 6 sentinelas, toda à volta do Colégio de São Paulo, e mandou mesmo apontar os canhões de um navio, de um arménio, que estava ali no porto interior, na praia pequena, e mandou também apontar as peças do monte, exatamente para arrasar a cidade. Foi nessa altura em que interveio o bispo da cidade, um bispo, Dom João Casal, que esteve aqui muito tempo, o bispo de Macau, e ele conseguiu, na Sé, pôr o Santíssimo e expor o Santíssimo Sacramento durante 11 dias, para acalmar os ânimos da cidade. Seja como for, certo é que a partir do reinado de Dona Maria I, o Senado entra em declínio.
não voltando a recuperar o poder que até então lhe era indisputado. Neste percurso, volta a dispor de uma posição de poder indisputada na sequência da Revolução Liberal de 1820. A variação macaense corta os laços de sujeição a Goa e durante cerca de um ano singra como se fosse uma verdadeira república independente. Este assomo de autonomia seria cortado cerce em 1823 com a chegada das tropas absolutistas de Goa, que prendem a variação do Senado, bem como os principais suspeitos de terem participação na insurreição liberal. E assim, o leal Senado sofre novo e rude golpe, até ser transformado numa secretaria do governo pelo governador Ferreira do Amaral em 1844. Porém, em breve voltaria a recuperar a sua autonomia, mas agora como Câmara Municipal apenas. Esta situação durou por quase todo o século XX, mas que papel reivindicava o leal Senado quando se avizinhava nova e ainda mais profunda alteração com a chegada do período de transição para 1999? O município, ou os municípios, designadamente o leal Senado, têm, penso eu, um papel relevante. Um papel relevante quer na prática da participação dos cidadãos na gestão da cidade, até porque, como sabe, a declaração conjunta prevê que sejam os cidadãos de Macau a desenvolverem a governação do território para diante. E, portanto, toda esta prática tem interesse redobrado, penso eu, neste momento de transição. Penso, no entanto, e era capaz de aproveitar para lhe dizer que há, de facto, duas perspectivas que são significativas, que são relevantes quando se analisa comparativamente os municípios dos países socialistas, se não considerássemos aqui o segundo sistema da China, relativamente aos países do Ocidente. Portanto, as duas variáveis que devemos considerar é uma variável técnica e uma variável ideológica. Relativamente à primeira, os problemas são muito semelhantes. Pela natureza das atribuições e competências, desenvolve-se pacificamente a atividade dos municípios. Relativamente à perspectiva ideológica, há, de facto, algumas nuances que eu me permitiria avançar. Uma delas é que, enquanto nos países ocidentais há, de facto, uma descentralização do poder, e, portanto, há como que dois poderes autonomizados, o poder local e o poder central, assim conhecidos, e, aliás, de que é exemplo aquilo que se ouviu da história do leal Senado em Macau, relativamente aos países socialistas. De facto, a situação não é exatamente esta. Portanto, os princípios em que assenta a organização do Estado é um município de unidade e de hierarquia e, portanto, o município funciona como uma unidade territorial perfeitamente integrada na unidade mais alargada, enfim, da máquina operativa da governação. Mas num território de dimensões tão reduzidas como Macau, que espaço de manobra poderia existir para um município com tanta história? É evidente que, eu diria, é polémica, é pelo menos problematizante a situação num espaço como este. Que sentido faz haver um município e haver um governo, ou haver um município autónomo do governo? Que vale a pena dizer que ambos, o município prossegue as políticas do governo, isso é um elemento relevante. A natureza das funções que cabe ao município, distintas da natureza das funções que cabe ao governo do território, justificam por si, portanto, a persecução desta experiência. Aliás, vale a pena dizer que a história de Macau foi desenvolvida e assentou nesta realidade. Portanto, houve de facto um município de Macau muito forte e, por outro lado,
houve também um governo do território. Bom, Macau poderá voltar a ter a sua Câmara Municipal. No entanto, o municipalismo vincado e forte, com as características próprias que o informaram ao longo de mais de 400 anos, parece ter desaparecido para sempre com o fim do Leal Senado.